Graça e paz, meus amados, minhas amadas. É muito bom poder estar com vocês mais uma vez neste nosso momento da mulher cristã. E nós vamos continuar abordando o tema que iniciamos na semana anterior. Estamos falando de sabedoria. E o primeiro ponto que precisamos observar com relação à sabedoria é que a palavra de Deus nos diz que se alguém necessita de sabedoria, deve pedi-la a Deus. E que Deus a todos dá liberalmente. Então, se você quer ser sábio, peça a Deus sabedoria. Sabedoria. Esteja atento para ouvir as orientações de Deus, para que você leve uma vida sábia sobre essa terra. Antes de iniciarmos, eu quero orar, como sempre, agradecendo a Deus por este momento e pela sua vida. Oremos. Santo Deus, somos gratos a Ti pelo momento que o Senhor nos concede de estarmos conversando nesta manhã sobre sabedoria. Ó Deus, e suplicamos a Tua graça, a Tua bênção, o Teu direcionamento, para que possamos compreender o Teu objetivo para cada um de nós neste tema. Ó Deus, ensina-nos a cada dia a buscar em Ti a sabedoria que precisamos. Fala aos nossos corações, capacita-nos para entender aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós continuamos no nosso tema, Conselhos para a Mulher Sábia. E na semana anterior, nós já começamos a falar sobre essa mulher sábia. E eu fiz questão de deixar claro para todos vocês que não é um padrão alto demais, que não é algo inatingível e que também não significa que você vai ser sábia o tempo todo. Nós temos os nossos momentos de fraqueza, nós temos os nossos momentos de dificuldades. E em alguns momentos a nossa natureza, a nossa personalidade, algumas coisas que são muito fortes em nós vão aflorar. E cada um de nós sabe em qual área é mais vulnerável. E o que significa que nós temos que pedir especificamente a Deus sabedoria naquelas áreas em que somos vulneráveis. Então, Deus nos dá liberalmente. Não é um padrão alto demais, porque nós fomos qualificadas, capacitadas por Deus para nos desenvolver nessa área. Nós temos mais sensibilidade, nós temos um olhar diferenciado do olhar do homem para muitas das questões da vida prática, da família, da sociedade. E nós precisamos buscar em Deus cada dia mais para que Ele nos ensine a olhar com os olhos espirituais, para que Ele nos qualifique com os valores eternos, para que possamos exercer o nosso papel, a nossa função na família e na sociedade de maneira sábia. Então, na semana anterior, nós vimos que a mulher sábia, ela chama atenção pelos seus valores morais e espirituais. É a sua personalidade diferenciada o que vai chamar atenção. Não é o adorno externo, não é a beleza exterior, mas a sua personalidade. Então, a mulher sábia, ela tem personalidade própria, ela tem ideias claras e convicções muito definidas, o que significa que ela é uma mulher muito inteligente. E eu não estou falando em inteligência só aos olhos humanos, estou falando em inteligência para a vida, para situações práticas. São as habilidades que ela desenvolve para lidar com as demandas diárias.
Então, essa mulher que busca a sabedoria em Deus, no Criador, no Fabricante, ela tem convicções claras e definidas sobre as questões da vida prática e ela é moldada cuidadosamente pelos padrões de Cristo. E como que acontece essa moldagem nos padrões de Cristo? Deus lhe deu habilidades e você vai se aperfeiçoando a partir dos padrões deixados pela palavra de Deus. É fácil? Não, 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 porque também a mulher é muito emocional, né? Especialmente naqueles períodos de TPM, ela fica com os nervos à flor da pele. Então é muito difícil ser sábia. Não é fácil, mas é possível. E nós, a cada dia, vamos aprendendo a conquistar, né, sabedoria, observando alguns padrões, observando alguns aspectos em que podemos ser melhores. Falamos na semana passada sobre ser confiável, que foi o primeiro ponto. Seja confiável, seja digna da confiança dos outros. Evite falar além do que convém. Evite indagar a vida do outro, evite levar questões pessoais dos outros para outras pessoas. Seja confiável. Se alguém lhe confidenciou alguma coisa, ore por ele. Busque em Deus o direcionamento. Seja confiável, seja digna da confiança dos outros. E esse outro é qualquer pessoa, é o seu marido, mas também pode ser as pessoas com que você convive na sua igreja, os seus filhos, o seu vizinho, os seus amigos. Seja confiável. O segundo ponto, pratique o bem. E é importante relembrar que esse praticar o bem está na essência da mulher sábia. A mulher sábia, a mulher segundo os padrões de Deus, ela não é egocêntrica, ela não é vaidosa no sentido de pensar somente nela, naquilo que é agradável a ela. Ela tem um olhar também para o outro. E por conta desse olhar para o outro, disso que já vem na sua essência, ela pratica o bem. Então, ela pratica o bem não para ser vista por outros, mas ela pratica o bem porque isso é parte da sua essência, é parte da sua personalidade. Hoje nós vamos ver mais alguns aspectos em que podemos nos aperfeiçoar e ser inspiradas pelo padrão de Cristo. Provérbios 31:12 diz que a mulher sábia, ela faz ao seu marido, né? Ela lhe faz o bem e não o mal por todos os dias da sua vida. É um texto difícil, duro, porque quando eu estou voltada apenas para mim, eu não consigo fazer o bem para o outro, nem que esse outro seja o meu próprio marido. Então, vamos ver em que sentido essa mulher faz o bem e não o mal. A mulher sábia não é apenas trabalhadora. Ela é, antes de tudo, trabalhadeira. Qual a diferença entre essas duas coisas? Ela encontra prazer e realização no trabalho, independente de qual trabalho seja. Se ela for uma manicure, ela vai ser a melhor, ela vai fazer com prazer e com alegria. Se ela for uma juíza, de igual forma, ela vai fazer com prazer e alegria. Ela vai encontrar realização no seu trabalho. Ela vai fazer porque ela gosta de fazer. Então, se eu sou uma professora, eu tenho que encontrar prazer na realização dessa minha profissão.
Então, a mulher sábia, ela sente satisfação ao despender, ou seja, ao liberar esforço em benefício da sua família, e tal dedicação não passa despercebida aos olhos de Deus. O que significa esse em benefício da sua família? Se você é uma mulher que lida com os afazeres domésticos, que não tem um trabalho externo ao seu lar, mas você precisa encontrar prazer e satisfação em tudo aquilo que você faz. Se você se levantou para arrumar a sua casa, faça com prazer, com felicidade, porque é um trabalho, é o trabalho digno e que é em benefício da sua família. Se você saiu de casa para o seu trabalho secular, você trabalha como um atendente numa loja, né? E olha que isso não é uma tarefa fácil, porque tem pessoas que nos tiram do sério. Faça da melhor forma, porque este é um trabalho que será revertido também para o benefício da sua família, de outra forma. Não é? E aí, independente de qualquer que seja a sua função, independente de qualquer que seja a sua ocupação, que seja feita com prazer. De nada adianta você ter a melhor profissão, mais bem remunerada do mundo, se aquela função, aquela profissão não te dá satisfação pessoal. E ainda tem um outro lado. Se aquele teu trabalho, ao invés de beneficiar, está prejudicando a sua família. Então, se é um trabalho que interfere na dinâmica da tua família, que prejudica e que causa desunião, esse deve ser repensado, independente do valor financeiro que ele possa agregar. Porque nós sabemos que benefício para nossa família é financeiro também, mas não é apenas financeiro e nem é o principal. Então, benefício para a família é amor, união, momentos juntos, é ter o alimento, ter com que nos vestirmos, ter uma casa organizada, limpa. Lembrando que tudo que nos vier à mão para fazer, precisamos fazer como para o Senhor e não a homens. Sabendo que no Senhor, em Deus, o nosso trabalho, qualquer que seja ele, não é vão. Então, se você é doméstica, seja a melhor de todas e faça tudo com capricho e encontre prazer no seu trabalho. Se você é uma médica, olha, faça com o máximo de dedicação, como para o Senhor, e deixe que o Senhor te use no seu trabalho, seja ele qual for, para fazer o bem, para praticar o bem a todos que estão à sua volta. Se é no seio familiar, que seja para praticar o bem no seio familiar. Um outro ponto, número 4, que vamos abordar é seja administradora. Então, uma das funções da mulher é administrar o seu lar, administrar a sua família. E o desenvolvimento dessa virtude não é também natural, a gente não nasce sabendo, a gente precisa aprender. Então, essa virtude requer conhecimento, preparo, planejamento e determinação. Então, eu preciso buscar aprender. Se eu não sei lidar com as finanças da minha casa, se eu não sei lidar com o pouco que eu ganho, eu preciso aprender. Eu vou buscar conhecimento. Eu vou buscar aprender a administrar melhor o que eu ganho. E aprendendo, eu vou estar mais preparada para planejar as despesas, as viagens, os passeios, né? Tanto o lazer quanto a manutenção do meu lar, eu vou planejar de maneira eficiente. Então,
Ser administradora é planejar de maneira eficiente. E você precisa de conhecimento. Capacidade nós temos. Muitas vezes nos falta o conhecimento adequado. Então, é administrar, é ter planilha de despesas, é saber quanto você gasta com todas as coisas, né? E sempre ter muita determinação, muita autodisciplina, para que a gente não seja levado pelos olhos, pelas emoções e gaste além do que convém e assuma compromissos que não podemos honrar. Então, precisamos aprender a administrar. Administrar o que temos, administrar o que ganhamos, administrar, cooperar com o nosso marido, com os nossos filhos na administração de tudo que entra na nossa casa. Nisso também reside a sabedoria feminina, saber administrar delicadamente tudo aquilo que entra na nossa família. É administrar o tempo, é administrar as ocupações, é administrar o dinheiro, é administrar a despensa. Quantas de nós não desperdiçam coisas desnecessariamente? Então, a gente precisa administrar também a nossa despensa, reaproveitar as sobras, reaproveitar os alimentos. A gente não pode desperdiçar, né? Então, isso também faz parte do ser administradora. Se eu tenho 4 pessoas para comer, eu tenho que saber preparar a alimentação para 4. Se chegar mais alguém, Regina, em cima da hora, eu divido o que eu fiz para 4, eu divido para 5, né? Ou eu vou preparar alguma coisa rápida na hora. Mas eu preciso saber administrar. Administrar a despensa, administrar a casa, administrar a conta bancária, administrar o dinheiro que entra com o meu trabalho, administrar tudo que eu faço. Isto também é um aspecto da sabedoria. E não pode ficar de fora, de forma nenhuma, o cuidado com a nossa saúde. Ponto 5, cuide da sua saúde. Para enfrentar os múltiplos desafios que a vida impõe cotidianamente à mulher, é necessário que ela desfrute de uma boa saúde. É fundamental cuidar da saúde física, emocional e espiritual. Então, é fundamental termos saúde. Então, eu vou fazer os meus exames de rotina, eu vou cuidar da minha saúde sempre que eu perceber que alguma coisa não está bem, porque nós temos também a capacidade de nos conhecer, é o autoconhecimento. Então, sempre que há alguma coisa diferente com a nossa saúde, a gente tem os sinais de alerta que são muito próprios. Então, é fazer os exames de prevenção, fazer os exames de rotina, cuidar da sua alimentação, fazer atividades físicas, né? Cuidar das atividades que você costuma fazer normalmente com saúde. Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. A saúde espiritual e a saúde emocional, no nosso caso de mulheres cristãs, elas andam muito juntas. Não são a mesma coisa, mas andam muito juntas. Porque quando eu estou com a minha saúde espiritual em dia, eu tenho habilidades para contornar as questões emocionais com mais sabedoria. Então, para eu ter saúde espiritual, o que eu posso fazer todos os dias? Orar. Dedicar um tempo para falar com Deus. Orar.
falar. Ler a palavra, que significa ouvir a voz de Deus. Então, eu ouço Deus falar por meio da sua palavra e eu falo com Ele, abrindo, derramando meu coração e colocando tudo aquilo que me aflige diariamente diante dele. E aí eu consigo manter uma sintonia espiritual com meu Deus. E quanto às questões emocionais, porque são questões que normalmente fogem ao nosso autocontrole, porque independem do nosso estado hoje, né? Nós já falamos sobre as emoções, que nós temos gatilhos que detonam emoções negativas em nós a partir das experiências que vivemos anteriormente. Então, cuidar da saúde emocional, controlar a saúde emocional, é você se conhecer ao ponto de perceber quais são aqueles fatores, quais são aquelas situações que mais te abalam. E agir de forma preventiva para que elas não venham a te fazer desanimar, tropeçar, deprimir, pecar, magoar, ofender, tantas coisas, que eu sempre digo que o amor, ele é a solução para todas as coisas. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, ele soluciona todas essas pequenas mazelas emocionais que enfrentamos na nossa relação com o outro. Então ame e busque em Deus a sabedoria para cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual. Importante destacar aqui que ter um problema de saúde físico ou emocional não significa que você esteja espiritualmente doente, ok? Nós somos propensos a ter problemas de saúde física. Geneticamente, nós nascemos num corpo imperfeito, propenso a muitas doenças e mazelas, tá? Daquelas em que depende o nosso cuidado pessoal, a nossa prevenção, nós temos que fazer a nossa parte. E existem outras que vão além de cuidado e prevenção, que já estão no nosso código genético, e para essas a gente precisa cuidar também, administrar, usar os medicamentos adequados, né? E com relação à saúde emocional, precisamos sempre pedir forças a Deus e buscar administrar a nossa vida de forma que a gente encontre o prazer naquilo que a gente faz, no nosso trabalho, na nossa vida, na busca espiritual. Nós temos que encontrar a saciedade emocional também, para que a gente possa viver de forma plena, desfrutando de paz sobre essa terra. Eu sempre falo da paz, porque a paz é o árbitro no nosso coração. Você quer saber se você está na direção certa, tomando a atitude certa, fazendo a coisa certa? Procure ver se há paz no seu coração. Se o teu coração está aflito, atribulado, te incomodando, se você está incomodado com aquela situação, é sinal que você precisa rever, porque possivelmente você está se desviando do caminho traçado por Deus, que é sempre o melhor para nós. Então, Deus vai continuar sendo misericordioso com você, vai continuar te socorrendo, mesmo que você vá por um caminho que te distancie do objetivo dele. Mas, se queremos ser sábias, precisamos buscar entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E para concluir a nossa conversa de hoje, seja generosa e solidária. Nós falamos já de praticar o bem e concluindo esse nosso raciocínio de praticar o bem, ser generoso e solidário
são habilidades que nós vamos desenvolver a partir do momento que nós já temos uma personalidade voltada para o bem. A empatia é uma característica que precisa estar presente na mulher sábia. Nós já falamos sobre empatia também, que é a habilidade que você tem de se sensibilizar com a dor do outro, de sentir a dor do outro. Você não vai se colocar no lugar do outro, porque o outro é um outro indivíduo, com situações, com vivências e tal. Mas você vai ser capaz de se solidarizar, ser solidário com a dor do outro, de entender que o outro sofre, por mais que para você seja uma dor impensada ou impossível de acontecer, mas ela é real para o outro. Isso é empatia. Eu entender que eu sou uma pessoa e o meu marido, meu filho, a minha mãe, o meu pai, meu vizinho, meu amigo de trabalho, meu colega de escola é outra pessoa, é outro ser formado de uma outra forma. E muitas vezes o que não dói em mim pode doer muito nele, ao ponto dele querer, por vezes, até tirar a própria vida. Então, eu não posso pensar no outro a partir de mim, a partir das minhas experiências e dos meus valores. Então, uma pessoa empática é aquela que é capaz de olhar para o outro e se compadecer dele, independente da circunstância, independente de julgamentos. Eu já falei da questão do julgamento. Independente, porque sempre que eu julgo a partir de mim, ou dos meus padrões, ou dos meus valores. Então, eu não tenho que julgar, eu tenho que me compadecer e auxiliar ao outro nas suas necessidades. Então, isso para a mulher ser generosa e solidária, neste sentido de ser empática, de entender a dor do outro, de se compadecer da dor do outro e auxiliar o outro. Auxiliar à medida que o outro tem a necessidade. Agindo assim, nós vamos estar exercendo o nosso papel de mulheres cristãs. Mas é importante a gente entender que nós temos uma raiz lá no fundo, uma raiz pecaminosa. E por isso nós precisamos buscar dia a dia no Senhor a sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Então, seja confiável, pratique o bem, seja generosa e solidária, seja trabalhadeira, seja verdadeira em tudo que você faz. Não adianta fazer tudo isso para que outros vejam e te admirem e te exaltem, porque isso tudo deixa de ter valor, porque a vaidade não faz parte das características da mulher sábia. Então, que o Senhor nos capacite, que possamos buscar em Deus essa sabedoria que precisamos e que as nossas atitudes mostrem quem somos de fato, porque é pelo fruto que se conhece a árvore, pelos seus frutos os conhecereis. Então, é por aquilo que mostramos da nossa personalidade que nós somos conhecidas. Se é generosa, se pratica o bem, se é confiável, né? Se é trabalhadeira, se é gentil, se é solidária, isso tudo vai ser revelado pelos nossos frutos, por aquilo que a gente faz. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de reflexões sobre sabedoria e na próxima semana nós concluiremos esta temática falando mais um pouquinho sobre aspectos da sabedoria que precisam estar presentes na vida da mulher cristã, da mulher
que se preocupa em buscar viver de forma que agrade a Deus. Que o Senhor nos abençoe, tenham todos uma ótima semana na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.